Mas que figura é Sérgio Moro, não é mesmo? Veja você, o cara, de acordo com as últimas pesquisas, lidera com uma folga considerável todos os cenários de primeiro turno na eleição do Paraná, vence todos os adversários em simulação de segundo turno e mesmo assim está com dificuldades tremendas de viabilizar o seu nome para candidato a governador do seu estado. Por quê? Porque o cara cria tanta aresta, ele é tão inábil politicamente que os partidos estão fechando porta. Veja você que a União Brasil ainda não garantiu legenda para que o senador Sérgio Moro dispute a eleição. Por quê? Porque no acordo de federação com o PP está querendo lançar Cida Borghetti, que é a esposa do Ricardo Barros, do PP paranaense, para o cargo de governador, deixando o Sérgio Moro sem partido. Mas não só isso. Ratinho Júnior, atual governador do estado e muito bem avaliado, também não apoia Sérgio Moro. Então, esse favoritismo de Sérgio Moro, um ano antes da eleição, lá no Paraná, pode se transformar num maior flop que o cara já viu na vida. Aliás, mais um flop, né? Que eu tô falando assim, o maior não. Porque o Sérgio Moro deu uma flopada monstro lá na eleição de 2018, de 2022. 2018 também eu posso colocar. Porque veja você, 2018 quando o Bolsonaro venceu. Vamos recordar aquele contexto. Lava Jato no auge do seu moral. Sim, Lava Jato ali gozava de grande apelo popular. Lula preso e Sérgio Moro endossado por parcela considerável da população do eleitorado. Se ele tivesse tido a coragem de largar a toga naquele momento e ser candidato à presidência da República, olha, naquela loucura de 2018, num contexto pré-Vaza Jato, não duvido que Sérgio Moro tivesse números competitivos e que até ganhasse. Se Bolsonaro ganhou a eleição, eu não tenho dúvidas que Sérgio Moro levaria uma parcela daquele voto do indignado anticorrupção, antipetista, mas que tem esse espírito denista anticorrupção e votou no Jair Bolsonaro em 2018, votaria no Sérgio Moro. Até por achar talvez Bolsonaro tosco demais, com história de rachadinha demais. Talvez naquele contexto Sérgio Moro fosse competitivo. Então ele flopou em 2018, porque não teve coragem do que fez logo em seguida. Largar a toga para ir para política. Quando ele fez, largando a toga para assumir o Ministério da Justiça de Bolsonaro. Tivesse tido a coragem de meses atrás largar a toga, talvez fosse candidato à presidência da República com muita competitividade, talvez ganhando. Mas não tem como contar a história do que não aconteceu. Isso é impossível. São elucubrações. Agora, em 2022 ele flopou, né? Saiu, soltou seu nome pré-candidato à presidência da República numa espécie de terceira via, tentando matar o bolsonarismo e disputar com Lula. Foi engolido, não traiu o Podemos, de Renato Abreu, traiu o partido, foi pro PP e virou senador. E queria ir por São Paulo. O União Brasil foi e vetou ele em São Paulo e teve que ir pro Paraná. Veja você que a história política de Sérgio Moro é cheia de flops, traições, flopadas, traições e escolhas equivocadas. Se ele não ficar esperto com esses números muito robustos que ele apresenta um ano antes da eleição, o que sempre é bom colocar nessa distância temporal significa mais taxa de conhecimento do que a intenção de voto de verdade. Mas o ponto é que, se não amarrar politicamente, Sérgio Moro pode às vezes sair candidato por um partido inexpressivo. Lembrando que, como ele é senador, ele pode trocar de partido, não seria um problema, mas seria muito mais confortável e tranquilo para ele ser candidato com uma estrutura robusta, como tem a Federação União Brasil e PP. Muito dinheiro para trabalhar, muito tempo de TV. Claro que isso facilitaria a vida de Sérgio Moro disputando o governo do estado do Paraná. Agora, pelo que se desenha, pela inabilidade política de Sérgio Moro e pelo seu carisma, quase que de uma ostra, olha, fica difícil vislumbrar um futuro político alviçareiro. Ai, me travei. Fica difícil vislumbrar um futuro promissor ou muito, digamos, esperançoso para essa figura lamentável chamada Sérgio Moro. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Eu começo na Maciota no Sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu aqui
que caiu por aqui de paraquedas. Eita, hoje tá difícil travar a língua. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, inscreva-se agora aqui no canal. Se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na fita, meu filho. O Clube de Membros agora. Entre no Clube de Membros e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trampa aqui no YouTube brasileiro. Precisamos do seu apoio, precisamos do seu suporte para ter um salarinho e continuar trabalhando aqui nesta plataforma chamada YouTube brasileiro. Rapaziada, o toque agora é para você empresário que quer a sua marca em contato, em diálogo, ali, na proximidade, com as melhores cabeças, as melhores inteligências que habitam aqui a YouTube esfera. Por favor, entre em contato com o André Rodrigues e patrocine o jornalismo independente exercido aqui no YouTube. Mande um zap para o André Rodrigues e bora fechar esse apoio, bora fechar esse patrocínio, porque a sua marca ganha em contato com as melhores inteligências aqui do YouTube. E claro, nós ganhamos o seu endosso, seu apoio, seu patrocínio para continuar o trabalho por aqui, beleza? Muito obrigado a você, empresário, você, empresária, que apoia, que financia o jornalismo independente aqui do YouTube. Valeu mesmo. Bora voltar no tema do vídeo de hoje, que é a errática vida política de Sérgio Moro. O Estado de São Paulo publicou hoje um texto assinado pelo repórter Yander Porcela, que diz o seguinte: candidatura de Moro ao governo do Paraná fica em xeque com o novo racha na Federação União Brasil e PP. Ali o cenário é um governador extremamente bem avaliado, que é o Ratinho Júnior, que não apoia Sérgio Moro para o governo do estado. Lembrando que toda a ciência política diz o quê? Quando um governo é bem avaliado, e o Ratinho apresenta números de avaliação muito robustos, a última pesquisa que eu encontrei foi uma futura Apex, que foi publicada na última sexta-feira, dia 17 de outubro, diz que a aprovação de Ratinho Júnior, deixa eu pegar aqui para você, só para te dar uma ideia da aprovação dele. Aqui, aprovação. 84,2% aprovam Ratinho Júnior, 13,4% desaprovam. Não sabe, não respondeu, do povo paranaense, 2,5%. A ciência política diz que com esse patamar de aprovação, o grupo político permanece no poder. Ou na reeleição do próprio, mas como o Ratinho Júnior já está em segundo mandato, ele não pode ser reeleito. Provavelmente o candidato que ele apoiar em segundo turno virá de forma muito competitiva. Lembrando que o Ratinho Júnior é do PSD de Kassab, de Gilberto Kassab. Sempre é bom pensar isso nacionalmente. Ou seja, a possibilidade maior é de que quando o povo paranaense souber quem é o candidato apoiado por Ratinho Júnior, ele fique muito competitivo contra Sérgio Moro ou contra qualquer um, certo? Em cenário de primeiro turno, alguns nomes do PSD são testados. Alexandre Cury é um testado em um cenário, outro do PSD testado é o Guto Silva, e todos pontuam muito pouco, sabe? Tanto o Guto Silva quanto o Alexandre Cury, sempre com pontuação muito baixa, na casa de um dígito ainda. Mas, a partir do momento que a população souber que um governador extremamente popular e bem avaliado como Ratinho Júnior endossa aquele nome do PSD, qual dos dois aí? Deve ter uma disputa, a gente que não acompanha a política de outros estados na lupa, né? Para quem não sabe, sou um jornalista que fala de Goiânia e Goiás. Então, a política goiana, claro, a gente acompanha na lupa. E a nacional também. Agora, as particularidades de cada estado, elas vão passando meio ao largo, né, do nosso trabalho. Logo, o cenário ali de uma disputa por quem será o herdeiro do legado de Ratinho Júnior após 2 mandatos muito bem avaliados, mostra que ele tem potencial de transferência de voto pela alta aprovação que tem. Sérgio Moro, em todos os cenários de primeiro turno, ele pontua acima de 20 pontos do segundo colocado. Uma margem muito expressiva, sempre lembrando que há um ano da eleição a gente mede muito mais taxa de conhecimento do que intenção de voto. Mas são números que lhe dão gordura. Só que, com o partido rachado, o PP querendo lançar a Cida Borghetti, mulher do Ricardo Bassi, figura influente, que foi líder do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, lá no governo Bolsonaro, com um cenário em que o Ratinho vai apoiar outro candidato que não é o Sérgio Moro. Ele pode ficar sem sigla para a disputa do governo do estado. E aí, num cenário desse, ele poderia, sim, ele sempre arrumaria um partido menor e tudo. O problema é que a má fama do Sérgio Moro já correu o mundo político, né? Depois do que ele fez, o que fez com o Podemos, deixando a Renata Abreu na mão, uma pessoa que bancou a pré-candidatura, investiu na pré-candidatura de Moro, e na hora H, ele arregou e foi para União Brasil, deixou a Renata Abreu na mão, uma traição de
de proporções assim mastodônticas, o mundo político olha para Sérgio Moro de forma bastante ressabiada, olhando assim e fala assim: ih, rapaz, esse cara aí, qualquer momento é uma facada pelas costas, qualquer momento é uma traição. Logo, esse favoritismo de véspera de Sérgio Moro pode ser igual a história do Peru, né? O Peru é que comemora na véspera, né? Porque no dia, o Peru não tem, no caso, ação de graças, né? Na cultura dos Estados Unidos, da América do Norte, ele não tem muito o que comemorar, né? Aparentemente, a situação do Sérgio Moro é essa. No momento muito favorável, agora uma vantagem robusta, mas que com o andar das coisas, se não se resolver essa treta entre União Brasil e PP, se não derem uma compensação para o Ricardo Barros para ele tirar a ex-deputada federal e esposa dele, Cida Borghetti, do jogo, e também se não tiver uma composição com o Ratinho Júnior, que figura que vai ser elemento central na disputa do Paraná pelo alto índice de aprovação que tem, Sérgio Moro pode nadar, nadar, nadar e morrer na praia. O que, eu convenhamos, fico muito triste com a notícia dessa não, viu? Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa história? Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, é like, é joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Eu já falei do Clube de Membros atrás, mas caso não queira, você pode mandar o seu valeu, que essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu! Gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. Você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima segunda, uma excelente semana. E eu termino com aquele clássico. É nóis.